Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui para mais uma reflexão no nosso devocional desta manhã. A indicação da nossa lição, a leitura de sábado, que está em Atos 28 e 30. Vamos orar então. Deus eterno, nos abençoa mais uma vez nesta manhã, te pedimos, te agradecemos pela noite que passou e este dia que tu nos concede, Senhor. Abençoa o teu povo, as famílias, os teus servos que estão em seus lares, também em tuas mãos, e assiste em suas necessidades, naquilo que eles necessitam, meu Deus. Supre, ó Pai eterno e santo, em nome de Jesus, te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos, a leitura bíblica, ou a leitura deste sábado, está em Atos 28 e o versículo de número 30, que diz assim a palavra do Senhor: E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara e recebia todos quantos vinham vê-lo. Muito bem, o apóstolo Paulo, ele ficou preso em Roma numa prisão domiciliar cerca de 2 anos. Durante aquele período, ele era livre para receber visitas. E as visitas que ele recebia, todas elas ouviam o Evangelho, a palavra de Deus. Ele não perdia tempo. O texto de Atos 28 e 30 explica que ele pôde alugar uma casa e ficar ali. Ele não podia sair. Como ele não podia sair, o pessoal ia até lá. E foram ali alguns judeus conhecedores da lei, conhecia as profecias, inclusive as profecias de Isaías, e eles foram lá conversar com Paulo. Paulo lhes pregou uma mensagem cristocêntrica, e isto impactou a vida deles. Alguns se converteram e outros não. E ficou uma contenda ali, ficou uma discórdia entre eles. Eles falaram para Paulo, eles conhecedores da verdade, né? Se você olhar os versículos anteriores, você vai ver que eles falaram para Paulo: mas Paulo, a gente sabe que Isaías profetizou acerca de um povo que ia ouvir, mas não ia entender, ia ver, mas não iam perceber. Eles revelam ali que o instrumento era Isaías, mas que o Espírito de Deus era quem trazia a mensagem para Isaías. Se a gente olhar em versículos anteriores, a gente observa, a partir do versículo de número 25, diz assim: E como ficaram entre si discordes, despediram-se, dizendo Paulo esta palavra: Bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías. Aqui ele revela que o instrumento era Isaías, né? Mas quem falava era o Espírito Santo, dizendo: Vai a este povo e dize: De ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Isso está em Isaías 6, capítulo 9 ao versículo de número, capítulo 6, versículo 9 e 10. E isso aqui expressa aqui a sexta vez em que isso é lembrado pelo Espírito Santo. O pessoal ia ouvir, ia ver, mas não ia entender, nem iam perceber. Então o versículo 27 diz: Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem com o coração entendam, e se convertam,
Então, e eu os cure. Aqui nos fala de uma rejeição, né? Uma rejeição obstinada à verdade, que traz um juízo obstinado também. Para um povo de um coração duro, né? E ali aconteceu o endurecimento do coração deles. Versículo 28. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios e eles a ouviram. Essa foi a última declaração de Paulo àquela liderança judaica que estavam em Roma. Nesse dia, de fato, ele diz que a salvação de Deus é encontrada somente em Jesus. Paulo lhes pregava isso, né? E o versículo 29. E havendo ele dito essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Eles discutiam acerca do que Paulo havia dito a eles, né? Discutiam muito sobre o que ele havia dito. Aí vem o versículo 30, que diz que Paulo ficou ali na sua casa, né? Com certeza fortalecendo através da sua mensagem, fortalecendo a igreja de Deus que estava em Roma. O versículo 31 diz assim: pregando o reino de Deus, né? E ensinando com toda a liberdade as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Então, aqui a gente observa que até alguns da família da casa de César se converteram. A gente pode ver isso em Filipenses capítulo 4 e o versículo de número 22. O que nos fica nesta manhã é que Paulo ele não perdia tempo. Talvez alguns pensassem que a prisão de Paulo fosse um impedimento para ele não pregar mais o Evangelho. Mas pelo contrário, Paulo, quando ele estava ali naquela prisão durante 2 anos e meio, ele escreveu pelo menos 4 epístolas: aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Então, mesmo na prisão, para Paulo, prisão nunca foi obstáculo para ele não pregar o Evangelho. Ele pregava dentro da prisão e fora da prisão, né? Você não lembra aquela situação lá de quando ele estava no cárcere com Silas? Você viu ali o que aconteceu, né? Então Deus sempre foi com ele e ele sabia disso. Qual a lição que fica para nós nesta manhã? Muitas vezes nós ficamos parados, sem propagar o Evangelho de Jesus. Isso é ruim. A nossa tarefa principal aqui na terra é pregar o Evangelho, é anunciar o Evangelho, a salvação em Cristo Jesus. Paulo não pregava outra coisa. Eram os ensinos, sempre ele trazia Jesus, o fortalecimento em Jesus, a salvação em Jesus, a liberdade em Jesus. Ele explicava que a nova aliança ela era superior à antiga aliança. Então, muitos se convertiam. Os judeus, eles não ouviram a mensagem, mas Paulo foi designado para pregar aos gentios. Então ele continuou a mensagem. Depois daqueles 2 anos ali na prisão, ele continuou suas viagens missionárias pregando o Evangelho. Tempos depois ele foi preso novamente, trazido de volta a Roma, né? E ali ele escreveu 1 Timóteo e Tito, né? E aí foi ali que Paulo, nessa última prisão, foi que Paulo foi decapitado. Mas ele nunca se negou, mesmo em casa, mas ele sempre pregava o Evangelho. Portanto, queridos, nós precisamos
Se você olhar para as características da igreja primitiva, você vai ver que enquanto mais eles eram perseguidos, mais eles anunciavam o evangelho e muitas vidas se convertiam. É isso que nós devemos fazer. Não devemos perder tempo. Pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Jesus está voltando. E nós, o que estamos fazendo? Vamos pregar. Vamos pregar, vamos pregar. E quando a gente prega, quando a gente fala, a palavra entra nos corações pelo Espírito Santo. É Ele que coloca a palavra no coração das pessoas e as pessoas, algumas delas ainda venham a se converter. Amém, meus irmãos? Vamos orar e agradeço a vossa permissão para entrar no seu lar e trazer essa palavra de advertência para nós. Pai querido e santo, te agradeço por este momento de reflexão devocional na tua palavra nesta manhã de sábado. Abençoe os teus filhos, as famílias. Toma em tuas mãos, dê graça, dê vitória em tudo, Pai. Os que estiverem enfermos, cura, Senhor, em nome de Jesus. Atende cada um nas suas necessidades e não deixa que os falte o que pôr sobre a mesa para o alimento cotidiano. Te pedimos e te agradecemos por fé. Abençoe este Brasil, Senhor, este Brasil. Só o Senhor pode resolver a situação. Entra com providência nesta nação brasileira, nos governantes. Abençoa o nosso presidente, dê graça, dê sabedoria, poder e autoridade do céu a ele, para que ele faça as coisas segundo a tua palavra. Porque nós sabemos que assim sendo, tudo vai dar certo em nome de Jesus. Te pedimos e te agradecemos, Senhor, agora e sempre. Amém. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Que a graça do Senhor esteja na tua vida hoje e sempre. Amém.